Olá, amigos do canal Semeador, chegando aqui mais uma vez para trazer até você a palavra de Deus nesse dia tão importante, onde todos nós estamos aguardando esse grande momento de já começarmos toda essa expectativa de um ano novo. E nesses dias todos nós começamos a renovar os nossos votos, começamos a criar novas ideias, começamos a ter um alvo a ser alcançado, e isso é muito bom porque isso vai nos motivando, isso vai criando, desenvolvendo dentro de nós expectativas boas para dias melhores, mas que na verdade não fique apenas nos projetos, não fique apenas na agenda, que de fato e de verdade esse novo ano de 2022 seja um ano muito abençoado para você e para a sua família. E para a gente já começar assim com o pé direito, como se diz, vamos começar com a palavra de Deus, porque este canal tem esse objetivo de trazer a sua memória nas datas comemorativas, apresentando esse momento, mas apresentando, abençoando esse momento com a palavra de Deus, tá bom? Livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 7, é a palavra de Deus que nós temos hoje para você. Diz assim o texto sagrado: de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meu querido irmão, minha amada irmã, meu amigo e amiga que está nos ouvindo nesse momento. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto maravilhoso, porque o escritor aos Hebreus, ele vem trazer à nossa memória, à nossa lembrança, a história do povo de Deus do passado. Nós estamos aqui falando sobre o povo de Israel. E o texto ele vai falar justamente naquele período em que nós mais trabalhamos, nas pregações, nos estudos, que é o período quando o povo de Israel está caminhando no deserto. E esse escritor aqui, essa parte, o contexto, todo esse livro aqui, nessa parte que lemos, vai falar justamente sobre a caminhada desse povo. Vai falar sobre a angústia desse povo. Como também vai falar dos seus momentos de queda espiritual, do seu momento em que blasfema contra Deus, tenta o Senhor, murmura contra o Senhor, faz ídolos para idolatrar, comete pecados de imoralidade, e muitos deles caem naquele deserto. E o escritor, quando fala sobre esse momento trágico da vida de Israel, ele então apresenta o que na verdade era o propósito de Deus para eles. O alvo que Deus havia determinado para eles seguirem e alcançarem, o escritor vai considerar uma palavrazinha chamada descanso, porque a promessa era uma terra que mana leite e mel, uma terra produtiva, uma terra boa, abençoada pelo Senhor. E esse descanso seria justamente a posse dessa terra. Mas o escritor aqui vai dizer que haveria o dia para esse descanso, porém esse dia foi desprezado pelo povo pelos seus pecados. E eles, perdendo este alvo, perdendo essa fé, perdendo essa inspiração da palavra de Deus, pecaram contra Deus e caíram naquele deserto. Então o que esse texto quer dizer? Esse escritor está escrevendo à igreja de Cristo. Esse texto é do Novo Testamento. Então ele vem trazendo à nossa memória, à nossa lembrança, que assim como o povo de Deus do passado tinha esse processo de andar, mas precisava ter o foco nesse dia de descanso e pecaram, e por causa dos seus pecados caíram no deserto, o escritor então ele vai trazer para nós esse texto como que numa espécie de conselho, de aviso, olhando para a igreja, olhando para mim, para você, e dizendo: meu irmão, minha irmã, assim como o povo de Deus do passado tinha as mesmas promessas que nós, e caíram e perderam o descanso, ele então vai nos aconselhar, e dentro deste versículo 7, que nós fizemos a leitura, nós vamos aprender dentro desse contexto, e esses conselhos que o escritor vai nos dar, para que nós também não venhamos a cair. Não venhamos a perder o foco, não venhamos a perecer e perder o descanso que Deus tem preparado para todos nós. Então, eu quero considerar para você o seguinte: como que essa palavra se refere a nós?
Olha o que diz o versículo de número 7, a parte B do versículo. Hoje, se ouvirdes a sua voz. O que o escritor está querendo dizer hoje, se ouvirdes a sua voz? Alguém poderia pensar, esse hoje seria exatamente a data de hoje? Esse hoje seria exatamente uma data fechada, única? E o ouvir a voz de Deus seria ouvir a voz poderosa de Deus, como bradou no Sinai e o povo ficou atordoado, amedrontado, a ponto de dizer, não, Moisés, fale Deus com o Senhor e o Senhor fale com a gente, e não ele fale porque tememos, parece que vamos morrer. Vamos entender o que significa hoje se ouvirdes a sua voz. Esse hoje é no tempo de Deus, não é o nosso tempo. O nosso tempo está preso e determinado a esse espaço. Então, o nosso hoje é esse. Porém, o hoje de Deus é um hoje diferente do nosso tempo, porque Deus é eterno e Ele não está preso ao nosso tempo. O tempo de Deus é diferente. Então, o hoje que o escritor falou era o hoje daqueles dias. O hoje que ele falou é o hoje que eu estou falando e você está me ouvindo. Mas enquanto existir o hoje, será sempre o hoje, porque Deus é eterno e em qualquer hoje que possa existir, em qualquer data que possa existir, Deus estará presente, porque Ele não está preso ao tempo, Ele é eterno. E ouvir a sua voz não é ouvir a voz poderosa de Deus fazendo essa terra tremer e fazendo as pessoas até se assustarem com a sua poderosa voz. A voz de Deus significa a sua revelação a nós. A intenção aqui desse texto é dizer que Deus hoje está falando conosco. A voz de Deus nós chamamos dentro da teologia de revelação de Deus em 3 formas. A primeira, a revelação geral. A segunda, a revelação da consciência. E terceiro, a revelação especial. O que significa isso? Eu acho maravilhoso esse texto, porque quando a gente fazia o seminário, que estávamos no estudo da soteriologia, isso é maravilhoso, a revelação de Deus. E Ele nos revela através dessa revelação geral, mostrando para nós que Ele de fato existe e que Ele se revela a nós através de uma forma geral, ou seja, da natureza. Deus se revela a nós ao nós percebermos que a chuva está caindo, que a terra vai regar, que vai nascer o fruto, que o sol também vai aquecer, porque a terra precisa desse calor, que quando nós olhamos a perfeição das aves, a perfeição das árvores, a perfeição das galáxias, dos planetas, a perfeição da vida, de perceber uma criança gerada dentro de um ventre, que vai crescendo naturalmente, que nasce, e que depois vai crescendo, vai se desenvolvendo, depois envelhece e chega à morte. Até mesmo nesse processo nós percebemos uma revelação geral de Deus através da natureza, da sua criação. Um texto clássico é aquele dos Salmos que diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando nós olhamos para os céus e vemos a criação de Deus, é a sua revelação geral. Essa é a voz de Deus. E o que vem ser a revelação da consciência? É Deus falando na nossa consciência, porque Ele nos criou como um ser moral livre. E nós temos uma consciência, mesmo antes de nós conhecermos a palavra de Deus, mas a gente sente dentro de nós, da nossa consciência, daquilo que é certo e daquilo que é errado, que antes de nós ferir alguém, antes de nós intentar contra alguém ou querer tirar a vida de alguém, como que uma natureza, uma lei que está estabelecida sobre nós, nos diz que isso não é correto. E Deus se revela também através da nossa consciência, colocando esse tribunal que nos julga, dizendo o que é certo e errado. E a revelação geral é a revelação mais especial. A revelação especial que nós iremos falar é justamente aquela revelação da própria pessoa de Jesus. Na revelação geral, nós olhamos para a natureza, a criação de Deus. Na revelação da consciência, nós sentimos dentro do nosso ser moral. Mas a revelação especial é Deus apresentando Jesus para nós, é Deus oferecendo o seu Filho a nós, é Deus tornando o seu Filho carne para ele vir, para ele sentir a dor, para ele ser cuspido, para ele ser chicoteado, para ter suas vestes rasgadas, para ser levado ao Calvário, ser crucificado e entregar a sua vida e ressuscitar ao 3º dia. A revelação especial é a palavra de Deus, é Jesus Cristo nos dando a salvação.
Então essa é a ação de Deus em favor de nós, seres humanos. Então quando o escritor disse, hoje se ouvides a sua voz, está dizendo, Deus está vindo atrás de nós. Deus está vindo à busca de nós, Deus está vindo ao nosso encontro, Deus está querendo nos salvar. Ele hoje veio e Ele está falando e se revelando através dessa revelação geral da consciência e a especial para nos salvar. Nós estamos a começar um novo ano e Deus também quer que você comece um novo ano com Ele, um novo ano na graça de Jesus, na dispensação da salvação. Hoje você está ouvindo a sua voz, hoje você está entendendo que a voz de Deus é Ele falando contigo para te salvar. Mas a segunda parte do versículo diz o quê? Não endureçais o vosso coração. Aqui nós já percebemos que é a resposta do homem à voz de Deus. Veja que sabedoria o Espírito Santo dá ao escritor. Primeiramente Deus fala e agora ele vai nos dar um conselho, ou seja, qual será a tua reação à voz de Deus? O que você dirá a essa voz? Como você se posicionará? Como você se comportará diante agora deste hoje ouvindo a voz de Deus? Aqui a gente percebe que o ser humano ele tem sim a capacidade de rejeitar. Quantos não ouvem a palavra de Deus? Quantos não são ensinados pela palavra de Deus, mas eles insistem em rejeitar a verdade de Deus? Mas Deus nos aconselha a crer. Deus nos ajuda, podemos dizer assim, Ele nos incentiva a aceitar, porque Ele está dizendo, hoje se ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração, porque Ele sabe que muitos vão endurecer o seu coração, porque Ele sabe que muitos irão tornar seus corações de carne em pedra. Ele sabe que muitos irão fechar os seus ouvidos, que muitos irão fechar os seus olhos, que muitos irão negar essa verdade, mas Ele nos aconselha. É como se Deus dissesse, estou lhe dando hoje a oportunidade de conhecer a salvação, e eu sei que você tem a capacidade de rejeitar, mas eu estou querendo que você aceite essa oportunidade. Ele está querendo nos dizer o seguinte, não endureça o seu coração. E nesse dia, eu sei que muitos aproveitam esse momento festivo de fim de ano, de começo de ano, e às vezes perde um pouco o controle e acaba que bebendo até demais, às vezes começando a ter um relacionamento que não é correto, que começa a se envolver com amizades que também não são certas, começa a ir para caminhos errados. Mas nós começamos o ano dentro do nosso canal Semeador, dizendo para você que hoje você está ouvindo a voz de Deus e Deus está dizendo, filho, não endureça o seu coração. Para nós encerrar o nosso vídeo, todos nós sabemos da grande aflição que não apenas nós, os brasileiros, mas o mundo viveu em 2020 e também enfrentamos agora em 2021. Mas eu quero te dizer que tudo isso não deve ser visto por nós como uma desgraça em tudo. Pode ser que Deus está nos dando uma oportunidade de refletir melhor sobre a importância da vida. Porque nós vemos aí, me permita falar, é um assunto bem delicado, mas me permita falar, a legalização do aborto, pessoal. A desvalorização à vida, ver muitas pessoas mendigando o pão e saber que que trabalhos públicos, políticas públicas, é isso mesmo, poderia estar se desenvolvendo, havendo um investimento melhor para se valorizar a vida. Pessoas hoje perdendo a vida por tanta pouca coisa, pessoal. A desvalorização da vida, quem sabe Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que a gente aprenda a valorizar a importância da vida, como também valorizar a importância da obediência a Ele, porque se vivermos a obediência, nós cremos que haverá um sentimento positivo, haverá uma energia boa para que essas coisas ruins se afastem. Deus está nos dando uma oportunidade de olhar para 2020, 2021, que já está terminando, e refletirmos. E dentro dessa reflexão, imaginar que 2021 possa ser um novo tempo, como um tempo de nós ouvirmos a Deus e abrirmos o nosso coração. Então a gente encerra desejando em nome de Jesus que Deus abençoe a sua vida neste ano de 2022.
que possamos olhar para o 2020, 2021 como reflexão e olhar para o 2022 como propósito de nós ouvirmos a voz de Deus e abrir o nosso coração, porque talvez em 2020, 2021 você ouviu a voz de Deus e fechou o seu coração. É 2022, ouça a voz de Deus, abra o seu coração e em nome de Jesus teremos um ano maravilhoso. 30 segundinhos de oração para abençoar você e a sua família. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por este ano, que nós possamos refletir e aprender mesmo com os momentos maus. E nesse ano de 2022, que eu e a minha família, que também os amigos aqui e a sua família, que o nosso amigo que nos ouve, a nossa amiga com a sua família, os nossos irmãos e irmãs, que todo o teu povo, que o nosso país, que este mundo, que possamos ter um 2022 abençoado, que possamos ouvir a tua voz e que possamos abrir o nosso coração e que 2022 seja uma bênção e o canal Semeador continue divulgando a tua palavra. Abençoe este canal, abençoe este lar, abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso canal, o Semeador. E em 2022, continua ligado, assistindo o nosso canal, curtindo os vídeos, compartilhando. Vamos fortalecer o canal, porque o nosso propósito é anunciar a palavra de Deus. E que em 2022 a palavra de Deus seja anunciada no nosso canal Semeador. Forte abraço, feliz ano novo para você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.